O som do vidro se estilhaçando no chão de porcelanato foi menos doloroso do que o silêncio mortal que se seguiu ao último grito de Roberto. Naquela sala de reuniões, sob a luz fria e impessoal das lâmpadas fluorescentes, ele não apenas perdeu um argumento técnico, ele perdeu algo muito mais valioso e difícil de recuperar: o respeito de cada pessoa sentada ao redor daquela mesa de carvalho polido. Ele viu sua autoridade escorrer pelos dedos como areia fina, enquanto seu rosto queimava de uma vergonha que nenhuma desculpa ou justificativa poderia apagar. O ar parecia ter sido subitamente sugado do ambiente, deixando apenas o eco da sua própria voz, estridente, aguda e descontrolada, flutuando como um fantasma sobre os notebooks abertos e as pastas de couro. Roberto olhou para as próprias mãos. Elas tremiam de forma involuntária, um tremor que vinha do fundo dos seus ossos. Ele tentou fechá-las em punho para esconder a fragilidade, mas o dano já estava exposto. Quando finalmente teve coragem de erguer os olhos, ele não encontrou a raiva que esperava. O que ele viu nos rostos dos seus colegas foi algo infinitamente pior, uma mistura amarga de pena e desprezo silencioso. Naquele momento exato, ele se sentiu como o cadáver da sua própria dignidade, estendido sem vida sobre o carpete cinza escuro do escritório de luxo. A raiva é uma névoa espessa e tóxica que cega o julgamento e corrói a alma. Para Roberto, essa névoa tinha se tornado seu estado natural de existência. Ele viveu anos acreditando em uma mentira perigosa, a de que quem falava mais alto detinha o poder real. Ele acreditava, com uma convicção quase religiosa, que o volume da voz era diretamente proporcional à razão, quanto à ignorância. Naquela tarde chuvosa de terça-feira, enquanto as gotas de água batiam ritmicamente contra o vidro da janela, o silêncio absoluto dos outros foi o seu juiz, seu júri e seu carrasco. Ele havia explodido por causa de um erro mínimo em uma planilha de custos, algo insignificante que poderia ter sido resolvido com 2 frases calmas e um ajuste de 5 minutos. Em vez disso, ele escolheu o caminho do fogo. Ele decidiu que precisava humilhar para ser respeitado. E a única coisa que conseguiu foi se queimar vivo diante de todos, deixando apenas as cinzas de sua reputação no lugar onde antes havia um líder promissor. Ao sair daquela sala, o corredor da empresa parecia ter quilômetros de extensão. Cada passo que Roberto dava ecoava no piso frio como uma acusação pública. Ele sentia o peso físico dos olhares nas suas costas, como agulhas penetrando sua pele. Podia quase ouvir o sussurro das fofocas que já começavam a circular pelos grupos de mensagens antes mesmo de ele chegar ao elevador. O barulho interno em sua mente era ensurdecedor, um turbilhão de pensamentos caóticos. Uma voz gritava dentro de sua cabeça que ele precisava voltar lá, que precisava se explicar, que precisava dizer a todos que estava sob uma pressão insuportável em casa e no trabalho. Mas outra voz mais fraca, cansada e terrivelmente lúcida, sussurrava que o estrago era permanente. A sensação física da raiva, aquele calor pulsante nas têmporas, estava sendo rapidamente substituída por um frio gélido no estômago, uma náusea que o fazia querer desaparecer. Ele percebeu, com uma clareza aterradora, que vencer a discussão pelo grito tinha custado sua carreira inteira. Vivemos em um mundo que nos empurra constantemente para a reação imediata, para o contra-ataque rápido. Se alguém nos insulta nas redes sociais, sentimos que precisamos devolver o insulto com o dobro da força. Se alguém nos ignora em uma conversa, queremos gritar para sermos notados, para reafirmar nossa existência. Mas você já parou para se perguntar por que sentimos essa necessidade visceral e quase animal de nos defender o tempo todo? A anatomia do barulho interno revela uma verdade dolorosa. Cada grito de defesa, cada explosão de temperamento é, na verdade, um pedido de socorro de uma insegurança profunda que tentamos esconder até de nós mesmos. Roberto estava começando a entender que o barulho que ele fazia externamente era apenas um reflexo pálido do caos que reinava dentro de si. O ego é um animal faminto e insaciável que se alimenta de validação constante. Quando Roberto gritava, ele não estava tentando corrigir um erro na planilha. Ele estava tentando provar a si mesmo que era importante, que ainda tinha o controle de uma vida que parecia estar desmoronando. Mas o paradoxo da comunicação humana é cruel e implacável. Quanto mais você tenta forçar sua importância através do barulho, menor e mais insignificante você parece aos olhos do mundo. O barulho é o escudo frágil dos fracos. O silêncio, por outro lado, é a espada afiada dos sábios. Naquela noite, o sono não veio.
Roberto ficou deitado no escuro, ouvindo o som da chuva e o tic-tac do relógio que parecia martelar sua consciência. Ele revivia a cena da reunião repetidamente, em um loop torturante. Ele via, em câmera lenta, o olhar de profunda decepção do seu mentor, o Sr. Augusto, um homem que sempre acreditou no seu potencial. E via, com uma nitidez dolorosa, a expressão de triunfo contido de seu maior rival, Ricardo. Ricardo não tinha dito uma única palavra durante todo o surto de Roberto. Ele apenas observou, com um leve e quase imperceptível sorriso nos lábios, enquanto Roberto se destruía sozinho. Esse é o segredo sombrio de qualquer conflito. Muitas vezes o seu oponente mais perigoso não precisa fazer absolutamente nada para te vencer. Ele só precisa te dar corda suficiente, espaço suficiente, para que você se enforque com as suas próprias palavras e emoções descontroladas. 2 dias depois, ainda afastado de suas funções por uma licença forçada que todos sabiam ser um prelúdio para a demissão, Roberto pegou seu carro e dirigiu sem rumo. Ele acabou nos arredores da cidade, em uma zona industrial onde o asfalto era esburacado e o ar cheirava a óleo queimado. Ele precisava de um tempo longe de pessoas que usavam gravatas como se fossem coleiras de status social. Foi lá, em uma oficina de fachada descascada e letreiro apagado, que ele conheceu o homem que mudaria sua percepção sobre o poder para sempre. O lugar era escuro e cheirava intensamente a graça, metal antigo e café forte. No fundo da oficina, sob a luz amarelada e vacilante de uma lâmpada pendurada por um fio, estava um homem de cabelos grisalhos e mãos profundamente calejadas, conhecido na região apenas como Jorge, o mecânico. Jorge era um homem de poucas palavras, um mestre da economia verbal. Ele não cumprimentou Roberto com as frases feitas e vazias do mundo corporativo. Ele sequer parou o que estava fazendo. Apenas apontou com o queixo para uma cadeira de metal descascada e continuou trabalhando em um motor de caminhão inteiramente desmontado. Roberto, acostumado ao ritmo frenético e barulhento das reuniões de diretoria, sentiu-se imediatamente desconfortável com aquela quietude. Ele tentou puxar conversa de forma nervosa, reclamando do trânsito caótico, do governo incompetente e do defeito intermitente no seu carro de luxo. Jorge apenas ouvia. Ele não balançava a cabeça, não interrompia, não dava opiniões. Ele mantinha uma serenidade que parecia inabalável, quase sobrenatural. Depois de 20 minutos de um monólogo ansioso de Roberto, Jorge finalmente parou. Ele limpou as mãos em um pano azul manchado de óleo, olhou fixamente nos olhos de Roberto e disse a primeira frase que cortou a alma do executivo. As palavras são moedas de ouro, rapaz. Não as jogue no lixo com qualquer um que passe pela sua frente. Aquela frase ecoou no galpão da oficina como se fosse um trovão em um dia de sol. Roberto ficou mudo, a boca entreaberta, sentindo o peso daquelas palavras. Jorge continuou, com uma voz rouca e calma. Você fala para preencher o vazio que sente por dentro, mas o vazio é justamente onde a força mora. Se você não consegue controlar sua própria língua, você nunca, jamais, controlará sua vida. Jorge tornou-se, a partir daquele dia, o guardião de um segredo milenar que Roberto buscava desesperadamente sem saber. Ele explicou, enquanto montava peça por peça do motor, que o motor mais potente do mundo não é aquele que faz mais barulho e solta mais fumaça, mas aquele que converte energia em movimento com o menor ruído possível. A eficiência, dizia Jorge, é silenciosa. Ele propôs a Roberto um desafio, uma espécie de disciplina austera que ele chamou de dieta verbal. Consistia em 3 regras simples, mas terrivelmente difíceis de seguir. Nunca se explicar a menos que fosse explicitamente solicitado. Nunca reclamar de algo que você não pudesse mudar naquele exato momento. E a regra de ouro, sempre esperar 5 segundos completos antes de responder a qualquer pergunta ou provocação. Roberto começou a praticar esses exercícios em situações banais do cotidiano, tratando-as como um treinamento de guerra. No trânsito, quando um motorista imprudente o fechava de forma brusca, ele sentia o impulso antigo de baixar o vidro e gritar ofensas. Mas ele fechava os olhos por um segundo, lembrava das mãos calejadas de Jorge e contava mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. O impulso passava. Ele percebeu, com surpresa, que ao não reagir, ele economizava uma quantidade enorme de energia emocional que antes era desperdiçada em brigas inúteis. Nas filas de supermercado, quando alguém tentava furar sua frente ou o caixa era excessivamente lento, ele observava o próprio incômodo crescendo no peito,
mas não deixava que ele se transformasse em palavras ácidas ou suspiros de impaciência. Aos poucos, ele começou a entender a lei do contraste absoluto. Existe uma diferença abissal, um oceano de distância, entre o silêncio de rancor e o silêncio de presença. O silêncio de rancor é aquele carregado de raiva reprimida, onde você não fala, mas seus olhos gritam ódio e sua mandíbula está travada. Já o silêncio de presença é o silêncio do verdadeiro poder. É quando você está tão seguro de quem é e do que vale que não sente a menor necessidade de preencher o espaço com justificativas ou defesas. É um silêncio que convida o outro à reflexão, não ao combate. O silêncio estratégico cria um espelho psicológico. Quando alguém te ataca verbalmente com agressividade e você permanece em silêncio absoluto, mantendo o contato visual direto e uma postura corporal calma, você força o agressor a ouvir o próprio eco. E o eco do ódio é feio, é desajeitado, é vergonhoso. O agressor, que espera uma reação que valide sua raiva e transforme a briga em um espetáculo compartilhado, encontra apenas o vazio. Nesse vazio, ele é forçado a confrontar a própria feiura moral. Roberto estava aprendendo, na prática e com dor, que o silêncio não é a ausência de resposta, mas sim a resposta mais devastadora e sofisticada que existe. A verdadeira prova de fogo, o exame final de sua transformação, chegou 3 semanas depois. Roberto foi convocado para uma nova reunião de alta pressão na empresa. O projeto que ele liderava, e que era sua paixão, estava em jogo. O ambiente na sala de reuniões era pesado, carregado de eletricidade estática. Ricardo, seu rival, estava sentado exatamente à sua frente, com aquele mesmo sorriso predatório de quem sente o cheiro de sangue no ar. Ricardo era um mestre em manipulação e sabia exatamente quais botões apertar para fazer Roberto explodir. Ele começou a apresentação distorcendo fatos de forma cínica, atribuindo falhas inexistentes ao trabalho de Roberto, usando um tom de voz sarcástico, feito sob medida para provocar uma reação violenta. Antigamente, o Roberto de 3 semanas atrás teria interrompido Ricardo no primeiro minuto. Ele teria batido a mão na mesa, seu rosto teria ficado vermelho, e ele teria tentado se defender desesperadamente, gritando dados e estatísticas. Mas agora, o homem sentado naquela cadeira era diferente. Roberto se sentou ereto, com os ombros relaxados e as mãos descansando tranquilamente sobre a mesa de madeira. Ele apenas observou. Ricardo lançava iscas verbais venenosas, uma após a outra, mas Roberto não mordia nenhuma delas. Ele mantinha o olhar calmo, quase curioso, como se estivesse observando um fenômeno natural estranho. O silêncio de Roberto começou a criar uma tensão insuportável em sala. Os outros diretores, que vieram preparados para um espetáculo de gritos e acusações mútuas, começaram a olhar para Ricardo com uma estranheza crescente. Quando Ricardo finalmente terminou seu ataque, ofegante e visivelmente nervoso pela falta de reação, ele olhou para Roberto, esperando o contra-ataque. A sala inteira ficou em um suspenso absoluto. Roberto não disse nada imediatamente. Ele aplicou a pausa de ouro, mas desta vez não foram 5 segundos. Foram 10 segundos completos. 10 segundos em uma reunião de negócios de alto nível parecem uma eternidade. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o tic-tac metálico do relógio na parede e a respiração pesada de Ricardo. O desconforto de Ricardo tornou-se visível e palpável. Ele começou a ajeitar a gravata freneticamente, a mexer nos seus papéis, a olhar para os lados em busca de apoio. O silêncio de Roberto estava agindo como um ácido silencioso, corroendo a confiança e a máscara de segurança do agressor, sem que Roberto proferisse uma única palavra. A dinâmica de poder naquela sala mudou de mãos completamente. Ao não se defender, ele demonstrou que as acusações de Ricardo não tinham peso algum, que eram indignas de uma resposta. E então, o impensável aconteceu. No desespero quase infantil de preencher o vazio ensurdecedor deixado pelo silêncio de Roberto, Ricardo começou a falar demais. Ele tentou reforçar seus argumentos, mas na pressa e no nervosismo, começou a se contradizer. Começou a dar detalhes técnicos desnecessários que revelaram, para todos os presentes, que ele mesmo tinha negligenciado partes vitais do processo. No esforço desesperado de atacar, ele se expôs totalmente. Roberto finalmente falou. Sua voz não era alta, mas tinha a ressonância de um sino de bronze. E estava baixa, calma e perfeitamente pausada. Ele não atacou Ricardo pessoalmente. Ele não usou adjetivos. Apenas fez uma pergunta técnica cirúrgica, baseada em um dado que o próprio Ricardo acabara de confessar erroneamente.
Se o prazo foi comprometido pela falta de insumos que você mencionou agora, como isso se alinha com o relatório de compras que você mesmo assinou no dia 15 do mês passado? Foi um golpe de mestre, um cheque-mate silencioso. Ricardo gaguejou, tentou formular uma frase, mas as palavras morreram na sua garganta. A verdade tinha emergido sozinha, sem esforço. O silêncio de Roberto tinha forçado a verdade a aparecer sem que ele precisasse disparar uma única crítica ou ofensa. A reunião terminou com os diretores pedindo, em tom de respeito, que Roberto assumisse novamente a coordenação total do projeto. Ricardo saiu da sala com a cabeça baixa, desarmado e humilhado por um oponente que agora parecia um enigma intransponível, um homem que não podia mais ser manipulado através das emoções. Roberto venceu a discussão mais importante de sua vida sem proferir uma única ofensa, recuperando sua dignidade, seu cargo e o comando absoluto da situação. Ele percebeu, com uma paz profunda, que o triunfo do vazio é a vitória mais limpa e elegante que um homem pode ter. Ao caminhar de volta para sua mesa, Roberto sentiu uma leveza física que nunca havia experimentado em toda a sua vida adulta. Ele entendeu que o controle emocional não é apenas uma habilidade social, é a maior riqueza que alguém pode acumular. O mundo lá fora pode estar em chamas, as pessoas podem gritar, apontar dedos e destilar ódio. Mas se você possui a disciplina sagrada do silêncio, você possui uma fortaleza interna inexpugnável. Este é o código secreto do sábio moderno. Em uma era de exposição constante, onde todos sentem a obrigação exaustiva de ter uma opinião barulhenta sobre tudo o tempo todo, o silêncio tornou-se uma ferramenta de elite, um diferencial competitivo brutal. É a arte de calar que vence qualquer discussão, porque ela simplesmente se recusa a lutar no mesmo nível baixo do agressor. Ela eleva o campo de batalha para um nível de consciência onde o ego do oponente não consegue respirar e acaba sufocando no próprio veneno. As lições de Jorge, o mecânico da periferia, agora faziam todo o sentido do mundo. As palavras são, de fato, moedas de ouro puríssimo. E como qualquer moeda de alto valor, elas devem ser gastas com uma economia extrema, quase avarenta. Quando você fala pouco, cada palavra que sai da sua boca ganha o peso e a autoridade de uma montanha. Quando você escolhe se calar diante da provocação barata, você demonstra, sem precisar dizer nada, que é o senhor absoluto do seu próprio reino interno. A disciplina do silêncio não tem nada a ver com ser submisso ou passivo. É sobre ser tão imensamente poderoso que você não sente a menor necessidade de provar nada a ninguém. Pense por um momento na força colossal de um oceano. Ele é profundo, vasto, escuro e, na maior parte do tempo, assustadoramente silencioso. No entanto, sua força silenciosa é capaz de moldar continentes inteiros e destruir frotas de navios. O barulho das ondas quebrando na superfície é apenas uma pequena fração, uma casca superficial do seu poder real que reside nas profundezas. Seja como o oceano. Deixe que os outros sejam as ondas barulhentas e espumantes que se quebram inutilmente contra as rochas e desaparecem em segundos. Você deve ser a profundidade que permanece inalterada, fria e calma, não importa o tamanho da tempestade que ruge na superfície. A jornada de transformação de Roberto nos ensina que a reconstrução da dignidade humana passa necessariamente pela morte do impulso reativo. Cada vez que você segura uma resposta ácida que está na ponta da língua, você fortalece o músculo da sua vontade e da sua inteligência emocional. Cada vez que você escolhe conscientemente não entrar em uma discussão banal e desgastante, você ganha um pouco mais de liberdade real. O silêncio é a linguagem da alma que já compreendeu, de uma vez por todas, que a verdade não precisa de gritos, de palcos ou de aplausos para ser verdadeira. Ela simplesmente é. A vida sábia começa exatamente no momento em que paramos de tentar ganhar discussões externas e começamos a ganhar o controle absoluto sobre nós mesmos. O segredo dos grandes líderes e dos sábios da história não está em fórmulas complexas de oratória, mas na simplicidade heróica de saber quando fechar a boca e abrir a percepção. O silêncio é o solo fértil onde a sabedoria floresce e dá frutos. Se você se sente constantemente exausto por conflitos que parecem não ter fim, se sente que precisa se defender de tudo e de todos como se estivesse em uma trincheira, pare por um momento, respire fundo, sinta o ar entrando nos seus pulmões. Lembre-se da história de Roberto e da sabedoria silenciosa do mecânico Jorge. Comece a sua própria dieta verbal hoje mesmo, sem adiar. Experimente o poder transformador da pausa de ouro.
Observe, como um espectador atento, como o mundo ao seu redor muda drasticamente quando você para de reagir e começa a agir a partir do seu próprio silêncio interior. Você descobrirá, com espanto, que as batalhas mais importantes e decisivas da vida são vencidas sem que um único tiro de palavra seja disparado. A verdadeira autoridade nunca é imposta pelo medo ou pelo volume da voz. Ela é percebida através da presença. E nada é mais magnético e perceptível do que a presença de alguém que possui o domínio total e absoluto sobre suas próprias reações e impulsos. O silêncio é o seu maior aliado estratégico, sua armadura mais resistente contra as ofensas e sua arma mais afiada contra a ignorância. Use-o com uma sabedoria sagrada, porque no final das contas quem governa o próprio silêncio, governa com mão de ferro o mundo ao seu redor. A arte de calar é o divisor de águas que separa os verdadeiros líderes dos meros seguidores e os sábios dos tolos barulhentos. Que cada silêncio seu seja uma declaração de poder inabalável. Que cada palavra sua seja uma semente de valor real para quem a ouve. E que você nunca mais sinta a necessidade pequena de gritar para ser ouvido, pois o silêncio do sábio fala com uma autoridade muito mais alta do que qualquer trovão na natureza. A disciplina do silêncio exige uma coragem rara para enfrentar o vazio e uma humildade profunda para reconhecer que nem tudo e nem todos merecem o gasto da nossa energia vital. Ao adotar essa prática milenar, você não apenas vence discussões, você as torna completamente desnecessárias. Você passa a viver em um estado de presença tão sólido e denso que a negatividade alheia simplesmente não encontra onde ancorar na sua alma. Lembre-se sempre, o barulho é passageiro, efêmero e cansativo, mas o silêncio é eterno e regenerador. O barulho confunde a mente, o silêncio esclarece o espírito. Escolha o caminho do silêncio e você encontrará a arte suprema de vencer sem precisar lutar. Este é o caminho da vida sábia que poucos têm a coragem de trilhar. Que a sua jornada a partir de agora seja marcada pela serenidade inabalável de quem sabe que o maior segredo do poder humano está guardado atrás de lábios que sabem exatamente quando se fechar. Muitas vezes, a maior e mais elegante vitória que você pode ter em uma discussão é simplesmente se recusar a participar dela. Quando você se recusa a entrar no ringue da mediocridade e da baixaria, você já venceu por falta absoluta de adversário à sua altura. O tempo e a energia que você gastaria se desgastando emocionalmente podem ser usados para construir algo verdadeiramente grandioso e duradouro. Roberto aprendeu isso da maneira mais difícil, através da dor e da humilhação pública, mas agora ele caminha pelos corredores da vida com a certeza inabalável de quem encontrou a chave de ouro da comunicação humana. Não jogue suas moedas de ouro no lixo da discórdia. Cultive com carinho o seu jardim interno de silêncio.